Olá, irmãos, Pai seja com todos. Espero que todos estejam bem, né? Logo, logo nós estaremos juntos na nossa escola bíblica, né? Hoje eu vou trazer um texto para vocês muito interessante que tem o título assim: Amando e resgatando a pessoa desgarrada. Nesse texto a gente vai tratar de três parábolas que o Senhor Jesus contou, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, né? São parábolas que são bem conhecidas, né, no nosso meio, né, e que a gente usa muito, né, com relação à missão, à evangelização. Né? No Novo Testamento, ele mostra claramente Jesus buscando, amando e resgatando a pessoa desgarrada durante seu ministério terreno, né? Ele buscou as pessoas mais desprezadas daquele tempo na sociedade judaica, né? Ele estendeu a sua mensagem de salvação a publicanos, pecadores, né, meretrizes, né? Ou seja, aquelas pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, né? Aquelas pessoas que eram consideradas indignas. Essa busca, esse amor foram revelados em sua forma mais intensa na cruz, ou seja, né, além de tudo aquilo que o Senhor fez por aquelas pessoas, tudo aquilo que Ele ensinou durante o tempo que Ele esteve na terra, Ele ainda pagou o alto preço, né, que foi o preço da cruz. Né? Ele, além de tudo, Ele provou o amor que Ele tinha por essas vidas, né, deixando ser crucificado lá na cruz. Né? Inclusive, o próprio Jesus, ele resume o objetivo do seu ministério da seguinte forma: porquanto o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Essa passagem está lá em Lucas 19, 10. Ele disse essas palavras enquanto estava na casa de Zaqueu, o publicano, que também era um homem que não era bem visto pela sociedade, né? Era um homem que era desonesto. Né? Jesus ainda falou em seus ensinamentos a importância de buscar, de amar e resgatar a pessoa desgarrada e perdida. Né? No Evangelho de Lucas está registrado uma sequência de três parábolas que tratam exatamente dessa questão, né? Que são as parábolas a parábola da ovelha perdida, que está lá em Lucas 15, do versículo 3 ao 7, a parábola da dracma perdida, que está lá em Lucas 15, do 8 ao 10, e a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Essas três parábolas, elas mostram o extraordinário amor de Deus pelos pecadores, né? Elas revelam a forma ativa como Deus busca, encontra e traz de volta os perdidos. Essas três parábolas, elas terminam com uma cena de uma grande comemoração, indicando que Deus não apenas busca o que se perdeu, mas ele se alegra grandemente quando a pessoa desgarrada e perdida é encontrada, ou seja, para o Senhor é uma festa, né, quando alguém o aceita, quando alguém se reconcilia com ele, né? Então ele fica feliz. Jesus contou a parábola da ovelha perdida em duas ocasiões diferentes de seu ministério. Né? Uma delas foi lá em Mateus 18, do versículo 12 ao 14, e Lucas, né, do 15, versículo 4 ao 7, que foi a que nós mencionamos anteriormente. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus pronuncia essa parábola num contexto em que ele estava explicando aos seus discípulos quem é o maior no reino dos céus, ou seja, nessa passagem o Senhor estava tratando de humildade. E já no Evangelho de Lucas, Jesus contou essa parábola enquanto repreendia os fariseus e os escribas que desprezavam as pessoas que eles julgavam indignas da salvação, como se fossem eles os responsáveis pela salvação dessas pessoas, né? Os líderes religiosos dos judeus, eles criticavam Jesus por manter contato com essas pessoas, né? Eles achavam que aquelas pessoas eram tão reprováveis que nem mesmo podiam manter contato com elas. Diante desse contexto, é possivelmente
né, perceber a importância do significado dessa parábola, né? Seu significado principal expressa a verdade que, se um simples pastor se compadece de uma ovelha que se perde, quem dirá o bom pastor, né? Que é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele busca, ama e resgata a pessoa desgarrada. O mesmo pode ser dito do significado da parábola da dracma perdida. A parábola fala da forma como que Deus busca o pecador perdido e se alegra quando esse pecador se arrepende. A parábola do filho pródigo fecha essa sequência de ensinos do Senhor Jesus, né? E para um correto entendimento da mensagem ensinada por Cristo, as 3 parábolas elas devem ser vistas como a parte de um todo. A parábola do filho pródigo expressa a mesma verdade das outras 2 parábolas, ainda que por um ângulo diferente. Seu significado mostra a misericórdia e o amor perdoador de Deus para com os desgarrados e perdidos. O filho pródigo é uma figura do pecador sinceramente arrependido, né? O pai representa Deus que espera para perdoar aquele que genuinamente se arrepende. O filho mais velho é uma figura daqueles que agem com preconceito, desprezo, hipocrisia para com as pessoas perdidas, ou seja, são aqueles que criticam, aqueles que um dia estiveram dentro da nossa igreja e por algum motivo se afastaram, e quando essas pessoas retornam, né, em vez de recebermos essas pessoas com festa, com alegria, muitas vezes a recebemos com o pé atrás, com críticas, né, com palavras que não são bem-vindas nesse momento, né? As 3 parábolas, elas formam um conjunto que mostra tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Ou seja, Deus age e nós também temos a nossa parte, né? As 2 primeiras parábolas, elas enfocam especialmente a soberania divina no processo de buscar, amar e resgatar a pessoa desgarrada e perdida. Assim como sozinha a ovelha perdida ela não consegue encontrar novamente o aprisco, o mesmo uma dracma não pode fazer-se encontrar-se a si mesma. Nenhum pecador pode, por sua própria vontade e capacidade, obter a salvação de sua alma. Já a última parábola, ela mostra a responsabilidade humana nesse processo, ainda que ela não deixa de igualmente mostrar a soberania de Deus. A parábola mostra o filho rebelde que, depois que se arrependeu sinceramente, né, então ele resolveu voltar para a casa do pai, mas de forma maravilhosa, a parábola mostra que o pai já aguardava o retorno desse filho. Inclusive, ele já tinha preparado até um banquete, né? A palavra diz que ele tinha preparado um novilho, né, para comemoração desse reencontro. O arrependimento é a parte fundamental no processo de salvação. E, de fato, é o homem quem se arrepende e não Deus que se arrepende no lugar do homem. Mas esse arrependimento só pode surgir com o fruto de um coração regenerado pela obra do Espírito Santo, que ressuscita o pecador e o convence do seu pecado. Só pode se arrepender aquele que está convencido do seu erro. E por isso que, apesar da parábola mostrar a responsabilidade humana, tanto na rebeldia quanto na atitude do arrependimento do filho perdido, ela não deixa dúvida acerca da condição do homem distante de Deus. O filho estava morto e reviveu. Ninguém é capaz de ressuscitar-se a si mesmo. O filho também estava perdido e foi achado. Perceba que ele não se achou sozinho, mas ele foi achado, né? Essa passagem está lá em Lucas 15, 24. O perdão dos pecados não se baseia em nossos méritos, mas inteiramente no dom da graça de Deus. A salvação definitivamente não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, nem reside no merecimento da pessoa perdida, mas no maravilhoso amor do Pai.
Por esse motivo, o apóstolo Paulo ele declara explicitamente que a salvação é pela graça mediante a fé, sem mérito algum para o homem. Né? E Jesus, ele nos chamou para quê? Para sermos seus representantes neste mundo. Ele nos deu a missão de continuar a sua obra. Ele nos incumbiu de anunciar as maravilhas de Deus através da proclamação da mensagem do Evangelho da Salvação a todos os povos, nações, tribos e línguas, né? Ou seja, a qualquer um, sem distinção, né? Se é digno, se é indigno, se é rico, se é pobre, né? O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro diz que é a nossa principal missão na terra, né? Tem até uma passagem lá em 1 Pedro 2,9 que fala a respeito disso. Jesus Cristo realmente nos chamou para sermos cada vez mais imitadores dele, cada vez mais parecidos com ele. Jamais devemos desprezar ou rejeitar a quem o próprio Deus busca ativamente. Tal como a ovelha perdida, a dracma encontrada e o filho pródigo, todos nós fomos buscados, achados, resgatados e perdoados pelo bom pastor, né? Então essa é a atitude que é esperada de nós, né? Ela não deve ser outra a não ser a de buscar e amar aqueles que estão perdidos, né? Aqueles que estão aí nesse mundo de pecado, sofrendo dores, né? O que? Através da mensagem de Cristo, né? Será que estamos cumprindo isso? Deus continua buscando, amando e resgatando a pessoa desgarrada. E o que estamos fazendo diante disso? Né? Nós estamos cuidando dessas pessoas, né? Essas pessoas quando chegam até nós, elas são cuidadas, né? Será que temos servido a esse propósito, né? De falar sobre a salvação, pregar a salvação de Cristo, a mensagem do Evangelho? Será que temos sido instrumentos pelos quais Deus tem resgatado os pecadores desgarrados e perdidos? Então essas são as perguntas que nós devemos fazer todo dia, né? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão? Né? A missão que foi deixada, que foi dada por Jesus Cristo, né? Nós temos tantas pessoas aí, né, perdidas, desamparadas, né, emocionalmente, né, tristes, doentes, né? Então com esse tempo que nós estamos vivendo, com essa pandemia, né? Muitas pessoas desanimaram, deixaram de acreditar em Deus, né? Essas pessoas deixaram de frequentar a igreja como se ali fosse, né, o seu principal elo com o Senhor, né? Porque elas não estavam totalmente fortalecidas, elas não estavam totalmente alimentadas para que dentro das suas casas elas pudessem continuar, né, nessa busca pelo Evangelho, né? É aquilo que a gente vê muito nas redes sociais, né? As igrejas foram fechadas, mas muitas igrejas foram abertas, que são os nossos lares, né? A partir das lives, a partir dos vídeos, né, no YouTube, né, que as pessoas se propuseram a fazer, né? Então, assim, se uma porta se fechou, outras abriram, né? E qual é a nossa obrigação, né? Qual a nossa posição diante dessa situação, né? A gente vai continuar se lamentando ou a gente vai continuar, né, em busca dessas vidas, dessas almas aí perdidas, né? A gente vê tanta gente, né, doente, precisando de uma palavra, precisando de um consolo, precisando de Deus, né? E a nossa função é apresentar Deus para essas pessoas, para que elas, né, tenham a chance da salvação, para que elas tenham, né, uma mudança de vida, né? Então que a gente possa aprender com essas parábolas, né? Entender que, assim, o Senhor faz questão sim da vida dessas pessoas, que nós, né, como filhos de Deus, também fazemos questão dessas pessoas estarem bem, de amarmos essas pessoas principalmente. Então que, assim, esse desejo venha arder no nosso coração, né, de buscar, de sermos instrumentos do Senhor na vida dessas pessoas. Amém? Espero que vocês gostem, né, tenham gostado desse texto, né? Eu deixei aqui as passagens para que vocês possam ler,
e meditar e entender, né? E fazer aquilo que o Senhor determinou, que é pregar a palavra de Deus. Amém?